Na maioria das vezes as pessoas falam sem saber o porquê estão falando. Falam simplesmente porque ouviram alguém falar e por vezes estão fazendo coisas porque viram alguém fazer, mas não sabem o motivo dessa fala e nem o motivo desse fazer. O grande problema em falar alguma coisa sem antes analisar isso é que nós podemos passar adiante algo que não é verdade. Ou seja, eu posso fazer uma análise de uma situação por a visão de um outro e não a minha própria visão. Eu tenho que analisar a situação para mim poder falar. No caso das escrituras é a mesma coisa, uma análise antes mesmo de falar alguma coisa sobre aquele texto. Não falar simplesmente porque ouviu uma outra pessoa falar aquilo também. Elemento científico, meu filho. Geralmente é assim, estão fazendo e falando, porque outros fizeram e outros falaram. Mas muitas vezes esse procedimento ele acaba sendo impróprio para uma próxima geração, porque se desenvolve como uma verdade, mas no sentido geral é uma mentira. Por que disso? Porque muitas vezes não se tem uma pergunta em relação àquilo. Ninguém perguntou, ninguém perguntou, ninguém perguntou. O porquê que estão fazendo assim? Qual o sentido disso? O porquê que nós falamos isso? Sem uma análise, ninguém faz uma pergunta. E eu me lembro de uma história que eu ouvi no curso teológico, onde o professor ele trouxe uma ilustração em relação a isso, principalmente sobre os textos, onde o menino chega para a mãe e pergunta: mãe, por que você corta a ponta da linguiça? What? Então a mãe dele respondeu: olha, é porque a sua avó também corta a ponta das linguiças. Ele então vai até a avó e pergunta para a avó: vó, por que você corta a ponta das linguiças? A avó então diz: olha, é porque a sua bisavó faz da mesma forma. Então o menino vai até a bisavó, chega na bisavó e pergunta: Bisa, por que você corta a ponta das linguiças? Então a bisavó responde: olha, é porque a minha frigideira é muito pequena. Então é por isso que ela cortava a ponta das linguiças. Ou seja, as pessoas fazem as coisas sem saber o motivo por que estão fazendo. Estão sendo condicionadas por um comportamento de alguém. E muitas vezes é assim nos textos das Escrituras. A Escritura Sagrada ela tem uma interpretação, sim, uma aplicação, mas esse texto ele deve ser analisado para que a gente possa passar a futuras gerações o sentido correto. Ou seja, eu devo conhecer para depois eu poder falar. O sentido do conhecimento é importante para nós. O conhecimento é formado por 3 elementos básicos: o sujeito, ou cognoscente, que é a pessoa capaz de obter o conhecimento; o objeto, ou cognoscível, é o que se pode conhecer, aquilo que será conhecido; e a imagem, que é o entendimento do objeto pelo sujeito. Para entender melhor, vou te dar um exemplo. Você é o cognoscente. Esse vídeo é o cognoscível. O que você entender sobre ele vai ser a imagem. Captou? E o texto de Atos, no capítulo 17, no versículo 11, ele diz, falando sobre os de Bereia: estes eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque recebiam a palavra com toda a disposição mental e examinavam as Escrituras diariamente, para saber se eram dessa mesma forma como Paulo estava ensinando. Ou seja, a averiguação dos de Bereia em relação ao texto era porque eles iriam passar adiante este ensino também. Então, por isso que eles analisavam o texto. Não eram pessoas sem uma disposição para buscar as fontes das Escrituras. E muitas vezes nós vemos isso com a massa, a multidão que fala e impulsiona outras pessoas a fazerem. Geralmente ninguém pergunta o porquê das coisas, simplesmente fazem sem saber o porquê. É importante fazer perguntas, interrogar, saber o porquê daquilo e o porquê que nós fazemos assim, porquê que nós nos comportamos dessa forma. Não ser uma Maria vai com as outras. Fazer só porque outros estão fazendo da mesma forma, do mesmo jeito, sempre daquela mesma maneira. Por isso, sempre que nós nos deparamos com alguma situação, seja ela diferente ou corriqueira, nós temos que ter no coração e na alma aquele desejo de parar e pensar Stop to think. em relação àquilo
e tirar uma conclusão de acordo com as fontes originárias, não por uma opinião ou outra sobre um vento que vem de opiniões. Não, parar e pensar, analisar, para daí então transferir aquilo que nós conhecemos e sabemos. Não vá simplesmente pelo movimento das massas, mas sim faça uma análise, busque as verdades, faça perguntas para que as outras gerações possam ter informações que sejam verdadeiras, de acordo com as fontes, de acordo com a interpretação do texto e do correto ensino de Jesus Cristo.